pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma ideia de reciclagem maravilhosa. Como vocês podem perceber, eu trouxe aqui algumas bobinas de papelão, bobinas essas que fizeram parte de alguns papéis, lonas que a gente consegue encontrar em algumas gráficas. Como meus pais têm uma gráfica, então sobra bastante dessas bobinas e hoje eu trouxe uma ideia bem bonita, bem fácil de fazer e de uma utilidade maravilhosa. Aqui nós vamos estar utilizando 45 unidades, também vamos estar precisando de uma trena, uma serra para a gente fazer o corte e a furadeira. Por enquanto são esses os equipamentos que a gente está precisando para dar início a essa reciclagem. Já já eu mostro para vocês. A ideia de hoje é estar fazendo uma espreguiçadeira ou uma rede, que também pode ser feita com cano PVC, mas como nós temos aqui essas bobinas de papelão que seriam jogadas fora, nós vamos estar reciclando e fazendo essa linda rede aqui para vocês. Dois itens bem importantes para você estar iniciando esse processo, que eu acabei esquecendo, acrescenta aí, pessoal, na lista de materiais, né? É a caneta, que a gente vai marcar os pontos onde vão ser perfurados com a nossa furadeira, né? E também uma cordinha, que você pode estar usando o elástico preferencialmente. Como eu não tenho um elástico aqui do tamanho que eu preciso, eu estou utilizando essa cordinha. A primeira coisa a fazer é estar separando as 45 peças que a gente vai estar utilizando, as 45 bobinas. E em seguida a gente vai medir no tamanho de 60 centímetros e vai estar recortando todo o excesso. Pessoal, eu separei aqui para vocês, né? Deixei já no formato em que vai ficar a nossa espreguiçadeira. Aqui eles estão com o tamanho original, que chega a ser um pouco maior do que 90 centímetros. E a gente vai estar fazendo o recorte, reduzindo esse tamanho para 60 centímetros. Eu havia falado no início do vídeo que seriam 45 unidades, mas eu achei que ficou um tamanho legal com 40 unidades. Então a gente vai fazer agora as marcações com as medidas para iniciar o recorte, deixando no tamanho de 60 centímetros cada unidade. Então, primeiro nós vamos estar utilizando a trena, no tamanho de 60 centímetros, nós vamos colocar aqui, tá? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Não sei se dá pra ver. Bom, aqui, como não tá dando pra ver na imagem, deixa eu virar um pouquinho aqui o telefone. A gente deixou marcado aqui 60, esse vermelhinho, ó, como vocês conseguem ver, tá vendo? E essa metragem que a gente vai querer em cada rolinho, em cada bobina. Então, eu vou marcar com a caneta, tá? Cada um, em seguida a gente vai estar fazendo o recorte dessa sobra, de mais ou menos 30 centímetros. De cada unidade, nós vamos estar recortando aqui, ó, onde tá essa marquinha, cada um, né, no caso vamos cortar as 40 unidades pra gente dar início às marcações onde vai ser perfurado, pra gente tá passando a nossa corda, né, ou um cordão bem grosso de bastante volume.
nós cortamos 40 unidades, porém, quando eu fui medir ficou um pouco grande com 40 unidades. Então a gente reduziu para 35 bobinas e ficou no tamanho de 1,95 m, que eu achei um tamanho excelente, porque ainda vem a parte da amarração, né? Então vai ficar ainda um pouco maior a nossa espreguiçadeira. Assim que a gente colocar as outras partes, eu vou estar furando agora, que a gente já efetuou a marcação de onde ia ficar feito a perfuração, né, com a nossa furadeira. Então a gente, depois de perfurar tudo, a gente vai passar a corda por cada por cada uma dessas bobinas, e a gente vai estar mostrando como é que faz a finalização. Bom, pessoal, aqui nós estamos na segunda etapa do nosso processo. Após ter recortado as 40 unidades, nós colocamos um cordão que você pode estar usando apenas ao meio, né? Amarra aqui pra gente dividir certinho, né? Pode ser esse meio aqui, para facilitar a marcação e a perfuração. Ou seja, para que não fique torto no momento em que você for furar, não fique mais para cá, né? Ele tem que ficar bem centralizado, esse furinho. Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Então aqui eu vou marcar, e no lado referente a ele eu vou marcar aqui também, vai ficar na mesma altura. Para isso eu vou dividir em 3 partes, né? O meu tubo, que tá de 60 centímetros, então vamos dividir em 3 partes de 20, uma no início, uma no meio e aqui outra no final. Eu vou medir exatamente como é que vai ficar. Não vai ficar exatos 20, vai ficar um pouco menor, porque a gente precisa dar um espaço do início para cá. Então eu vou fazer a medida certinha e já venho dizer para vocês. Bom, aqui nós colocamos da ponta para o meio 10 centímetros, né? O nosso primeiro furinho. No meio nós dividimos ao meio certinho, que ficou em 30, né? Então daqui do início para o meio é 30, né? Eu já fiz a bolinha aqui, onde a gente vai fazer o furinho. E também fizemos do início para o meio mais 10. Então aqui vai ser onde vai ficar a nossa cordinha, onde ela vai passar. Porém a gente precisa furar os dois lados, ou seja, aqui nesse outro lado a gente também vai marcar com a mesma distância de 10, de 30 e de 10 novamente. Você está repetindo esse processo em todas as nossas bobinas de papelão, e em seguida a gente vai iniciar a perfuração. Nós compramos 10 metros de corda e custou R$15, e a gente dividiu essa corda em 3 pedaços iguais, que ficou com um tamanho de um pouco mais de 3,30 metros cada uma, e a gente queimou a ponta de cada cordinha para facilitar a passagem nas bobinas onde a gente fez o furinho. A gente tá alargando agora o buraquinho que foi feito com a furadeira, porque ficou muito pequeno, né? E a gente vai estar passando. São 3 buraquinhos, como vocês viram, um com 10 centímetros de distância. Deixa eu pegar aqui para vocês. Pronto. Ó, então, esse buraquinho que a gente furou aqui, ó, com a furadeira, ele ficou muito pequeno para a passagem dessa corda. Quando a gente coloca, a gente vê nitidamente que não dá. Então a gente tá alargando com uma faquinha de serra, e a gente vai estar passando esses 3 buraquinhos aqui, ó, cada um com uma cordinha diferente. Depois que a gente encaixar todas as bobinas, a gente vai estar dando o acabamento para a parte onde vai fixar a nossa espreguiçadeira, né? A nossa rede feita com essas bobinas de papelão. Aqui já tem um que a gente alargou. Ele tá um pouco feinho, né? Porque tá um pouquinho arrepiado, como vocês estão vendo, ó, que a gente passou a faquinha de serra. Porém, quando a gente colocar aqui dentro a cordinha, ele vai ficar um pouco mais bonitinho, e essa parte ela não vai ficar à mostra, ela vai ficar colada com a outra bobina. Então não tem problema que ela fique assim. Você pode dar um acabamento melhor nos 2 últimos, que são os das pontas, né? Do início e do final. Então agora eu vou passar para vocês verem, ó. Quando a pontinha da corda tá queimada, fica muito mais fácil. Nós já passamos alguns, ó, como
vocês podem observar, já passamos um bocado, né? Estão aqui presinhos pela corda. E vamos estar finalizando daqui a pouquinho para colocar no lugar e vocês vão ver que efeito lindo vai ficar. Finalizamos a passagem dos 3 cordões em todo o nosso trabalho. E agora a gente vai dar um nó para que ele não fique movimentando, né? Para que ele fique fixo, não fique deslizando. A gente vai dar um nozinho aqui, ó, na finalização. Tá vendo? Isso a gente vai fazer em cada um deles e depois a gente vai ver como vai prender para poder colocar no lugar. Desse jeito, tá vendo? Então vamos repetir esse processo nas 6 pontas. Primeira coisa, a gente vai passar a 5ª corda, no caso que era a terceira, né? A do meio, eu digo a 5ª porque a gente uniu as laterais aqui, ficando 2 para cada lado, que seria uma, ficaram 2, né? Então não são 4, na verdade são 2. E essa aqui do meio, ó, a gente vai passar pelo meio do nosso nó, aqui como vocês estão vendo. E depois a gente vai começar envolvendo ela como se fosse uma mola. E no final, a sobra a gente passa para baixo e puxa. Deixa eu fazer para vocês verem. Processo que a gente fez aqui, a gente vai repetir do outro lado e eu vou tentar colocar ela no local para a gente iniciar a parte da envernização do nosso material. Vamos dar início ao nosso acabamento agora, invernizando a nossa peça, mas se você desejar colocar qualquer cor, né? Você pode estar utilizando uma tinta que seja lavável, né, que suporte água, até porque ela vai fazer com que ela dure muito mais, né, e tenha mais resistência. Vocês podem estar usando a tinta que se chama esmalte sintético, que é uma tinta excelente para esse tipo de processo. Aqui está o resultado depois da gente ter fixado a corda, porém ainda falta o acabamento ali do lado que a gente vai fazer numa próxima etapa, tá vendo? Mas olha que efeito lindo ficou, ela é bem pesada, tá, pessoal? Mas é bem resistente também. A gente ainda vai passar o verniz, né, pra ficar um pouquinho mais duradouro, né? E vai estar fazendo o colchonete pra colocar aí, pra ela ficar ainda mais bonita. Aqui é a diferença, tá, da parte que a gente já fez com verniz, né? Olha como fica brilhoso, bonito. E aqui é a parte que a gente ainda vai estar colocando, né? Então, quando finalizar, vai ficar com um efeito maravilhoso. Então, gente, aqui está pronto. Já colocamos no lugar. Como ficou grande, né? O espaço para ela é um pouco pequena. Ela é ideal para colocar em varandas de apartamento, né? Para vocês que têm aí apartamento, é uma ideia maravilhosa e muito bonita. É esse colchonete que vocês
estão vendo aqui, é uma espuma ortopédica que eu tenho, que eu já utilizei em alguns vídeos, né? Para estar fazendo o acolchoado da cabeceira da cama, o acolchoado de algumas banquetas, e sobrou essa parte que eu vou recortar ao meio para a gente fazer um acolchoado aqui também, para ficar mais confortável. E eu vou estar cobrindo com um tecido colorido e vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer também esse processo. A importância da gente estar colocando esse acolchoado, gente, além do conforto, também é a questão estética e a principal, a durabilidade desse produto, porque como a gente utilizou tubos de papelão e esse papelão específico ele não tem uma espessura muito grande, ele não é tão resistente, ele pode acabar amassando e danificando o nosso projeto, o nosso trabalho. Então a gente coloca essa espuma ortopédica aqui em cima, né, para que ele tenha mais durabilidade. Que gosto do pessoal onde eu estou. Muito legal ficou essa nossa espreguiçadeira, né? E bem confortável.